O profeta Oséias nos dá um conselho muito importante. Ele diz no capítulo 6, versículo 3 de seu livro: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, a sua vinda ocorrerá, e ele a nós virá como a boa chuva a seu tempo. Esse conselho é para mim e é para você. Nós não podemos nos afastar do nosso Deus. Não podemos deixar que a correria do dia a dia ou os problemas venham desviar a nossa atenção, desviar a nossa fé, porque Deus nos ama e só Ele tem a solução para os nossos problemas do dia a dia. Mas é uma coisa natural do ser humano se afastar de Deus. A pessoa arruma tempo para tudo, mas menos para buscar a Deus. O amor que ela confessa ter por Deus é assim como a fumaça. Aparece por um pouco de tempo e logo se desfaz. Deus diz isso no versículo 4, está escrito assim, Oséias 6, versículo 4. Que te farei, ó Efraim? O que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos a teu respeito sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que conhece a nossa fraqueza. E por conhecer a nossa estrutura humana, Ele muitas vezes nos repreende por meio da sua palavra. Ele fala conosco e nos faz ver onde estamos errando e quer que nós compreendamos que tudo o que Ele nos mostra e em tudo o quanto Ele nos adverte é para o nosso próprio bem. O julgamento dele a respeito dos nossos atos, Ele nos faz compreender. A fim de nos corrigir, Ele deixa claro que não nos pede sacrifício algum. Pelo contrário, Ele quer que nós o conheçamos. Ele diz, pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. No Provérbios 14, versículo 14, fala sobre a mulher sábia que edifica a sua casa. Está escrito assim, toda mulher sábia edifica a sua casa. A insensata, porém, derruba-a com as suas próprias mãos. Mas aqui não fala somente para as pessoas do sexo feminino, não. Qualquer um que tenha sabedoria vai edificar a sua vida. A casa aqui diz respeito à vida da pessoa. Essa pessoa vai ser bem-sucedida em tudo, mas aquele que for tolo, tola, essa pessoa se destrói a si mesma. No versículo 2 do Provérbios 14 diz, quem anda em retidão teme, quer dizer, respeita ao Senhor. O que é andar em retidão? Andar em retidão é viver de modo santo, é viver de acordo com aquilo que você aprende na Bíblia. E eu vou dizer uma coisa para você, não tem coisa melhor do que você andar em sinceridade diante de Deus. Quando você anda de acordo com aquilo que você aprendeu na Bíblia, você anula toda investida do maligno contra a sua vida. Nada que o diabo aprontar contra você vai te atingir. Se, por exemplo, surge uma chateação, um aborrecimento, alguém faz ou fala alguma maldade, aquilo é um demônio que vem para te tentar. Então você não dá bola, você anula tudo em nome de Jesus e você continua firme, porque você teme a Deus. Se vem uma enfermidade, você anula aquilo em nome de Jesus. Você repreende aquele mal, você amarra aquele problema e você fica firme. E pode ter certeza que a sua palavra no mundo espiritual é autoridade. Você respeita aquilo que Deus fala no seu coração. Então você é uma pessoa que tem voz ativa no mundo espiritual. Quando você fala, quando você confessa o que diz a palavra de Deus, você está dando voz à palavra de Deus. Uma pessoa faz uma maldade qualquer com você, em vez de você alimentar o ódio no coração, você para e diz, Jesus, perdoa essa pessoa. E você então levanta a cabeça e não retribui o mal com o mal, porque Jesus ensinou que nós devemos orar pelas pessoas que nos maldizem e nos caluniam.
para que eles venham a se converter. Ele disse em Lucas capítulo 6, versículo 27, mas a vós que ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos caluniam, orai pelos que vos maldizem. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não reclames. Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhes fazei vós também. Então você que é uma pessoa temente a Deus, você vai respeitar o que Jesus disse. Você vai obedecer. Isso é andar em retidão. É pautar a sua maneira de viver de acordo com o que você aprende na Bíblia. Então veja o que diz o autor do Salmo 84, no versículo 10. Ele diz, porque mais vale um dia nos teus átrios do que em qualquer outro lugar. É preferível estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da perversidade. O que o salmista está dizendo aqui é que mais vale passar um dia buscando a revelação da palavra de Deus, buscando aprender de Deus, do que você estar numa festança. É melhor você obedecer o que Deus diz do que andar praticando todo tipo de perversidade que o mundo pratica. Tem pessoas que trocam o tempo dela estar lendo a Bíblia, estar ouvindo a pregação, para ir numa festa de aniversário, por exemplo. Errado isso. Você tem que primeiro buscar a presença de Deus, depois você vai para a festinha. Agora, com atenção para não cair em pecado e não fazer as coisas que o povo do mundo anda fazendo por aí. Praticar a perversidade te afasta de Deus e abre as portas para o maligno atuar na sua vida. Por que o salmista está afirmando isso? Ele diz, porquanto o Senhor Deus é sol e escudo. Ou seja, ele te abre o entendimento, é sol, ele te ilumina, te dá a sabedoria, e aí um escudo que te dá a proteção. E muito mais, diz ainda, o Senhor dará graça e glória. Você será uma pessoa agraciada por todos, e você vai ser uma pessoa honrada. E diz ainda que ele não negará bem algum aos que andam na retidão. Então, se você andar em retidão, pode ter certeza, Deus não te negará bem algum. Mas aquele que é perverso nos seus caminhos, quer dizer, aquele que faz o que é mal aos olhos de Deus, que não atenta para o que a palavra de Deus ensina, esse o despreza. E o que acontece com a pessoa que despreza os ensinamentos de Deus? Essa pessoa não vai ser honrada. Ela não vai ser honrada por Deus. Quando ela estiver em aperto, quando ela estiver em alguma dificuldade, não adianta ela orar, porque Deus não vai poder socorrê-la. E por que não vai? Porque por causa da fidelidade de Deus. Deus é sempre fiel. Aquilo que ele disse, aquilo que ele falou, ele vela pelas palavras dele. Ele falou com o profeta Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, pelo fato de Deus sempre ser fiel naquilo que ele disse, ele não pode socorrer a pessoa ímpia, aquela pessoa que o despreza. Porque ele próprio disse, eu honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Então, veja o quanto perde a pessoa que não presta atenção no que Deus está dizendo. A pessoa que vira as costas, a pessoa que ignora a palavra de Deus. Aquela que não propõe no seu coração andar nos caminhos de Deus. Essa pessoa está perdendo muito. E essa honra que Deus dá aos que o obedecem, ela vai muito além de ter suas orações respondidas, o que já é uma coisa extraordinária. Mas a partir do momento que uma pessoa ouve o Evangelho, entende o que ouve, a vida dessa pessoa então se renova. E é como se ela saísse de um lugar completamente escuro e entrasse num local iluminado. A noite passa para essa pessoa. Ela deixa de viver na escuridão, o entendimento dela se abre, os olhos espirituais dessa pessoa são iluminados e ela passa a enxergar coisas que só pela fé ela é capaz de ver. Na mesma hora que essa pessoa entende o Evangelho, o inferno perde o domínio sobre a vida dela. As correntes que a mantinham presa nas trevas, na ignorância espiritual, são quebradas na mesma hora.
E essa pessoa então é colocada num alto retiro, quer dizer, num lugar de proteção. Ao dar ouvidos à palavra de Deus, o poder de Deus desce sobre a vida daquela pessoa, e por pior que seja o estado daquela pessoa, por mais forte que seja o envolvimento dela com o mal, tudo é desfeito, tudo é queimado na presença de Deus e a pessoa se torna livre. Quando nós entendemos o Evangelho, diz a Escritura Sagrada que nós passamos das trevas para a luz. Saímos de debaixo do jugo de Satanás e fomos para Deus, o qual nos redimiu dos nossos pecados e nos fez herdeiros da promessa. Isso está escrito em Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 9 ao 14, diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade, com gozo, e dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. A palavra santos aqui quer dizer separados do pecado do mundo, para servir ao Senhor em santidade. E o versículo 13 diz: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Então eu quero chamar a sua atenção aqui para o versículo 13, que diz que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que significa isso? Significa que Deus nos tirou do alcance de Satanás. Nós fomos tirados do poder das trevas. O diabo não pode mais nos alcançar com as suas maldades. A desgraça não pode nos alcançar. As doenças não podem nos alcançar. A miséria não pode nos alcançar. Porque no momento em que nós damos ouvidos ao que o Senhor diz e nos convertemos a Ele de todo o coração, com desejo sincero de andar nos caminhos dEle e fazer aquilo que é do seu agrado, e mais, no momento em que nós reconhecemos Ele e somente Ele como o único Senhor da nossa vida, então nós deixamos de lado todo o engano das religiões, os costumes do mundo, deixamos de andar conforme as demais pessoas, deixamos de acreditar em tudo que dizem por aí para confiar naquilo que Deus diz. Então nós passamos a confessar aquilo que está escrito e não aquilo que nós vemos com os olhos físicos. Nós então somos transportados do reino das trevas, onde Satanás atua, e somos colocados no reino de Deus. Nós deixamos de viver sob o domínio do mal e passamos a viver para Deus. O diabo perde o poder sobre nós e não pode mais nos afligir com nenhuma das suas maldades. Nós somos por Deus colocados em outro patamar, onde o mal não consegue chegar. Se você anda aflito, preocupado, passando dificuldade na vida, anda enfermo, anda desassossegado, inquieto, sem paz, sem saber o que fazer para resolver a sua situação, então você precisa aprender a ouvir a palavra de Deus e dar crédito a ela. Você precisa dedicar o seu tempo a buscar a Deus. Você precisa parar de andar de um lado para o outro e se colocar aos pés de Jesus. É preciso parar de prestar atenção no que o mundo diz por aí e começar a ouvir o que Deus fala no seu coração. E crer, porque na palavra de Deus está a solução para todos os seus problemas. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim. Ele está convidando você a ir a Ele. Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se você está cansado dessa vida que você leva, onde nada dá certo, onde só tem problema, só tem aborrecimento, só tem fracasso, está na hora de você ir a Jesus. Como é que eu vou a Jesus? É eu propor no coração ouvir a palavra dele.
Ir a Jesus é você buscar ouvir aquilo que ele tem a dizer. É você ler a Bíblia, é você ouvir a pregação, é você abrir o seu coração para receber a mensagem de Deus. Mas aí você pensa, são tantos problemas, eu não tenho tempo. Veja o que Deus diz em Isaías no capítulo 62, versículo 1, está escrito assim: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Deus está dizendo isso para você. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que por amor a mim, por amor a você, ele jamais vai se calar a nosso respeito. Ele não vai se conformar em nos ver sofrendo nas mãos do inimigo sem tomar uma atitude a nosso respeito. Isso Deus já fez. Jesus já veio, já venceu o diabo por nós. E com o seu sangue ele pagou a dívida que a humanidade tinha com Deus, por causa do pecado de Adão, e nos reconciliou com o Pai. E diz no versículo que nós estamos estudando, de Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou para o seu reino. Portanto, quando você decide não mais servir ao diabo, não mais viver sob as garras dele, quando você toma a decisão de colocar um fim no seu sofrimento e começa a dar ouvidos ao que Deus diz e assume que aquilo que está escrito na Bíblia é a verdade, é o que Deus quer fazer por você, e que de agora em diante você não vai mais agir do modo como você agia antes, então você passa das trevas para a luz. Você passa do engano para a verdade das Escrituras. E você começa a tomar posse daquilo que Deus preparou para você antes da fundação do mundo. No versículo 6 de Isaías capítulo 62, está escrito que o Senhor Deus colocou sobre os nossos caminhos vigias. Vigias estes que, quando pressentir qualquer ataque do inimigo contra nós, eles deverão fazê-lo lembrar daquilo que ele prometeu a nosso respeito, a fim de que ele próprio, o Senhor, não descanse até que nos tenha feito o bem que ele nos prometeu fazer. Isaías capítulo 62, versículo 6. Está escrito assim: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, que não se calarão, nem de dia, nem de noite. Ó vós que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis, e não lhe deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui, ó Jerusalém. Jerusalém representa a igreja de Deus, não o local, mas cada um de nós, eu, você e todos os que cremos, somos a igreja de Deus neste mundo. Então ele está dizendo aqui, ó Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, quer dizer, sobre os teus caminhos eu pus vigias, pus guardas, e estes não poderão ficar calados em tempo algum. Nem de dia nem de noite eles terão descanso. Eles estão vigiando, os anjos de Deus estão sobre os nossos caminhos, vigiando tudo o que acontece. Não tem descanso para eles, nem de dia nem de noite. E eles têm uma missão muito séria, que também é não dar descanso a Deus até que ele cumpra tudo o que ele falou a nosso respeito. Então entenda uma coisa, Deus colocou anjos sobre nós, anjos que devem ficar alertas dia e noite, e que ao ver o mal se aproximar, antes mesmo de nós percebermos, eles percebem, e eles têm a missão de nos proteger, e também eles não podem dar descanso a Deus, fazendo com que Deus se lembre de todas as suas promessas a nosso respeito, até que ele as cumpra sobre as nossas vidas. Vamos ler de novo o que está escrito, que é para você entender. Está escrito assim: ó Jerusalém, que significa eu, você, a igreja de Deus, é para nós. Sobre os teus muros pus atalaias, quer dizer,
Sobre os teus caminhos eu pus vigílias, pus guardas, que não se calarão, nem de dia, nem de noite. Ó vós que fazeis lembrar ao Senhor. Aqui ele está falando para os anjos, que façam Deus se lembrar. Ele diz, não descanseis. Quer dizer, os anjos não podem descansar, não tem descanso para eles. Dia e noite tem que estar vigilante sobre a nossa vida, sobre os nossos caminhos, sobre os nossos muros. E não lhe deis a ele descanso. Quer dizer, não deixe Deus descansar até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Então, os anjos de Deus, como diz no Salmo 34, versículo 7, se acampa ao redor dos que o temem. Eles têm uma ordem de Deus. Eles foram colocados sobre os nossos caminhos para vigiar, para proteger, para nos guardar e para fazer Deus se lembrar todo o tempo daquilo que Ele prometeu a nosso respeito. E para não dar descanso até que a promessa dele seja cumprida sobre a nossa vida. Então preste atenção. Está passando por uma situação difícil? Está passando por um problema? Está enfrentando um mal que se levantou contra você? Não abaixe a cabeça. Salmo 34, 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Meu irmãozinho, o anjo de Deus está ao seu redor. Deus colocou guardas no seu caminho, vigias que estão atentos ao menor ataque do inimigo, para te livrar e para fazer Deus se lembrar de tudo quanto Ele te prometeu, até que se cumpra. Vale a pena ser de Deus. Esqueça esse negócio de religião. O compromisso de Deus não é com nenhum religioso, não é com nenhuma denominação, não é com nenhuma placa de igreja, não é com essa igreja ou aquela igreja, não, mas sim com aquele que respeita a sua palavra. Porque diz a Escritura, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Vamos unir ao Senhor agora? Vamos orar? Se você está passando por algum problema, então você vai falar com Deus agora qual é o seu problema. Se você está com alguma dor, está sofrendo com alguma enfermidade, coloque a mão sobre o local da dor e diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, eu não aceito este mal na minha vida, no meu corpo, na minha casa, na minha família. E eu te peço em nome de Jesus, envie agora o teu poder para destruir completamente esse problema, em nome de Jesus. Agora fique em silêncio, feche os teus olhos, concentre a tua fé e eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, eu venho interceder por essa pessoa que está passando por momentos difíceis na vida. Essa pessoa que não está tendo paz dentro de casa. Essa pessoa que está vivendo ansiosa, preocupada, sem saber o que fazer para resolver este problema. Essa pessoa que está endividada. E essa outra que não está tendo dinheiro nem para comprar o alimento necessário. Ó Pai, em nome de Jesus eu amarro esse espírito de miséria, esse demônio devorador que está roubando a prosperidade dessa pessoa, e eu mando, ô demônio, solta essa vida em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro agora pela pessoa que está enferma, que está com dores, que vive a poder de remédios, e também por essa outra que está vivendo atormentada, sem paz. Oh meu Deus, desça com teu poder agora sobre essa vida, destrua completamente toda a obra maligna, em nome de Jesus. Eu amarro todo espírito de doença e enfermidade. Eu mando que solte essa pessoa agora, você espírito que se alojou nesse corpo, que está causando dor, inchaço, infecção, inflamação, caroço ou qualquer outro mal. Em nome de Jesus, sai agora, vai embora, deixa essa vida e não volte mais.
Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Amém.